Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área. Começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje um pouquinho mais tarde, pessoal. Já é sábado pela madrugada, dia 27 de junho de 2026, por volta aí das 2h38 da madrugada. Tô trazendo para vocês aí algumas atualizações importantes de forma mais breve. Dando uma olhadinha rapidamente nas três principais bolsas. Ontem tivemos mais um dia de queda. S&P basicamente fechou no 0 a 0. Dow Jones também, Nasdaq. Tivemos aí um recuo de 0,24%. Nós não tivemos nada aqui no calendário, pessoal, econômico, a não ser discurso de Donald Trump. Nada muito importante no sentido que pudesse aí abalar os mercados. Bitcoin tivemos no diário seguindo o caminho oposto aí, pessoal, as três principais bolsas, uma alta de 0,5%. Neste momento, para nós, preço a mercado, US$ 60.170. Vamos ver o que rolou, pessoal, na última análise, na quinta-feira à noite. Quais são as perspectivas aí de movimentação do preço agora no final de semana até a nova análise no domingo. Então, pessoal, recapitulando, nós estávamos próximos aí a um ponto de decisão. Haveria a necessidade de aguardarmos, de fato, se haveria a confirmação de rompimento deste suporte aqui na proximidade dos 59 ou a recusa de preço. Fizemos a identificação no livro de ofertas no nível US$ 58.000. Tínhamos bastantes lotes posicionados, se eu não me engano, são quase US$ 30 milhões a serem executados naquele nível, o que simplesmente poderia o mercado chegar em sua proximidade ou até mesmo na exatidão e novamente empurrar o preço, para cima aqui do suporte. Então, mais uma vez eu volto a frisar, pessoal, por isso que precisa ser confirmado o rompimento. Quando não há confirmação, simplesmente você fica à mercê da boa vontade desses grandes institucionais trabalhando no mercado. Então, olha para você ver como as coisas são. Nós estávamos basicamente analisando esse candlestick, que teve a sua abertura às 9 da noite de quinta-feira. O mercado vinha trabalhando abaixo dessa região e basicamente na última hora, para o seu fechamento, olha aí a reversão que aconteceu, Quase que um martelo foi formado, fechamento do preço acima. Posteriormente, novamente o preço se manteve acima dessa região, ou seja, pessoal, nós não temos ainda a confirmação de rompimento deste suporte nos 59.000. Então, por isso a importância de ter paciência, precisa esperar. Muitas vezes não tem o que fazer, pessoal. A gente precisa do maior número possível de condicionantes e evidências para poder, aproveitar eventuais oportunidades. Então, olha só que bacana, a reversão na estrutura do candlestick na qual estávamos analisando na última quinta-feira. O mercado veio próximo dos 58, os compradores não quiseram nem a aproximação e fizeram uma reversão de sua estrutura, quase que um cavalo de pau, e o fechamento, um martelo. Então, teoricamente, pessoal, isso denota, que esses princípios e fundamentos básicos precisam ser seguidos à risca. Sem confirmação, simplesmente você vai de achismo e a chance de você tomar uma paulada é muito grande. Então, o que, que a gente observa daqui em diante, pessoal, que eu acho válido ressaltar com vocês. Primeiro ponto, analisando no diário, a gente já percebe que houve fechamento na mão dos compradores, pessoal. Nós não temos aí um candlestick com padrão de força, porém um volume expressivo, tá? Principalmente quando a gente compara aos últimos dias, onde os compradores prevaleceram mais atuantes. Então é um volume expressivo. Isso aqui precisa estar bastante claro, pessoal. Volume pode induzir tendência. Ou seja, se estávamos com o mercado descendente, pode haver uma eventual reação, mesmo que seja mínima, por parte dos compradores. Esse é o primeiro ponto, a gente ser bastante coerente.
observar a questão do que foi apresentado de volume para nós no fechamento de ontem. Segundo ponto, pessoal, reduzindo o tempo gráfico, a gente percebe em 4 horas formação de dois martelos aqui, pessoal. Neste candlestick, que houve a reversão de sua estrutura, quando nós estávamos analisando ali na última análise, e este que teve abertura no dia de ontem às 9 da manhã. A gente tem dois martelos, ambos são figuras com características de força, podem induzir aí os mercados, aliás, os compradores a buscarem níveis superiores de preço, movimentações em bloco. Então, precisa ter muito cuidado para quem está esperando aí de imediato uma nova queda. A gente vai precisar de uma nova confirmação, pessoal. A gente vai utilizar também a referência da ascendência desses fundos. Então, mesmo que o mercado eventualmente venha a retroceder novamente a estes níveis, pessoal, é um ponto de decisão muito importante, tá? Seja para o rompimento e a continuidade da queda, seja para recusa de preço e aí sim startar uma ligeira recuperação, pessoal. Então, todo cuidado é pouco. A gente, de fato, precisava aguardar a confirmação de rompimento deste suporte, não veio. Fechamento de todos esses candlesticks ficaram acima. Tivemos aí dois martelos sendo apresentados como evidência. No diário de ontem, volume comprador expressivo. Pessoal, sem confirmar o rompimento da ascendência desses fundos, esquece. Tá? O mercado vai provavelmente buscar níveis superiores e a gente começa a colocar já alguns alvos adiante. Acho que o primeiro ponto é a própria média aqui de 20 períodos em 4 horas. Provavelmente deve atualizar aí às 5 da manhã, deve baixar um pouquinho, com a proximidade dos 60.700. Eventualmente seria nosso primeiro alvo. Havendo a confirmação de rompimento, mais dois candlesticks, ambos compradores fechando acima, um com característica de força, a gente começa a almejar níveis mais adiante, pessoal. Talvez novamente aqui na região dos 62 aproximadamente. Posteriormente, pessoal, tendo amplitude e volume, a gente busca a média de 20 períodos no diário. Neste momento, para nós, nos 63.430 aproximadamente. Então, muito cuidado neste momento, pessoal. Os compradores começaram a dar as caras. A gente, eventualmente, precisa acompanhar muito de perto, eventualmente, o mercado retroagindo aqui a estes níveis aí entre os 59 e os 58.600 aproximadamente, porque pessoal, havendo a recusa de preço por parte destes, pode iniciar aí uma movimentação altista e buscar esses alvos, respectivos alvos que foram compartilhados, tá? Agora também, pessoal, existe a possibilidade, né, do mercado nem vir novamente a essa região, né, e a reação começar de forma antecipada. Porém, isso a gente não consegue cravar somente analisando on time, o gráfico, o fluxo. Evidentemente, no final de semana a gente sabe que tende a ser menor o volume, então pode ser que seja mais devagar até a abertura do mercado futuro no domingo às 7 da noite. Então, basicamente, pode ser que tenhamos aí, talvez, algo mais, né, consolidado, porém, todo cuidado é pouco para quem estava esperando aí já mais uma pancada para baixo. A gente vai precisar confirmar o rompimento dessa ascendência, desses fundos, pessoal, justamente porque os compradores deram as caras, temos aí boas evidências, então todo cuidado ele é importante. Achei interessante trazer para vocês essas atualizações em virtude, né, do que foi apresentado para nós, principalmente no dia de hoje. Beleza, pessoal? Então acho que no gráfico é isso, estamos ok. Muita atenção, evidentemente o mercado retroagindo a estes níveis, sem confirmação de rompimento, pode iniciar aí
uma ligeira recuperação. Agora, pessoal, é aquela história. Havendo rompimento, a gente sabe que temos aí acúmulo de lotes em todos esses níveis abaixo aqui, pessoal, até a região dos 49. Então, eventualmente pode acontecer, né, uma estrutura descendente, né, faz um fundo mais baixo, pullback, fundo mais baixo, pullback, fundo mais baixo, pullback, até que possa aparecer uma evidência, né, importante, né, que simplesmente reverta a engrenagem atual que ainda permanece descendente. Beleza? Bom, de qualquer forma, acho que esses são os pontos aí que a gente precisa tomar cuidado e analisar com bastante critério, né, justamente para você não ser pego de surpresa, beleza? Vamos ver o livro. Se a gente observa algo interessante. Então, ó, pessoal, 58,5. A gente tem a acumulação, são quase 11 milhões de dólares, 58 já seria ali o limite daqueles fundos, né? Inclusive passaria até um pouco da nossa marcação diagonal, quase 22 milhões de dólares, 57,5, pessoal, mais 11 milhões de dólares, ou seja, muito dinheiro posicionado naqueles níveis, pessoal. A manutenção dos lotes permanece no livro, uma ressalva nos 55 mil, quase 37 milhões de dólares, pessoal, a serem comprados. Então, muito dinheiro, muito interesse a estes níveis aqui por parte dos compradores. Todo cuidado é pouco. O mercado pode virar a mão de uma hora para outra. E pelo lado dos vendedores, um livro mais diluído, pulverizado, sem muita modificação. Então, uma ressalva aí para o 67, com 6 milhões de dólares posicionados, e o 68, com quase 6 também milhões de dólares posicionados. Fora isso, bem diluído os outros níveis apresentados aqui. Fechado, pessoal? Então é isso. É uma análise mais simplória, porém não menos importante. Achei necessário trazer essas atualizações, mesmo que quase 2h50 aí da manhã, quase às 3 da manhã já de sábado. Cheguei em casa agora há pouco, não vi problema nenhum em gravar rapidinho e atualizar vocês que nos acompanham aqui diariamente. Fechado? Então desejo a você um excelente final de semana, uma boa noite, um grande abraço e até segunda-feira. Tchau, tchau.